Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É mais uma oportunidade, né? Podemos dizer assim, que o Senhor nos concede de estar aqui, de poder estarmos reunidos no nome do Senhor. E espero que os irmãos estejam bem. Deus tem guardado as nossas vidas, como eu sempre tenho falado com os irmãos, tem guardado os nossos lares, nossas famílias, né? Tenho sempre nas minhas orações orado pelos irmãos. Sei que os irmãos também têm orado pela minha vida. E o Senhor é conosco, amém? Vamos estar orando sempre pelo nosso país, pelas nações, né? Por tudo isso que tem acontecido, para que Deus abençoe os médicos e dê sabedoria, né? Para que essa vacina aí que está prevista, que venha mesmo para realmente resolver, né? Esse problema dessa Covid, tá bom? Nós vamos estar aqui juntos, irmãos, nessa noite. Eu quero, assim, estar dividindo com os irmãos uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, amém? Quero começar aqui no Salmo 119. Ele é um salmo que tem muitos versículos, né? Ele é bem extenso, né? O Salmo 119. Nós vamos ver o versículo 105, bem conhecido. Salmo 119, versículo 105. Amém? Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até aqui. Vou repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Senhor, Deus soberano, Deus de toda glória, Deus que nos fortalece. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos por esse momento, por essa oportunidade, por essa noite, por termos estar aqui na tua presença, poder ouvir a tua voz, Senhor. O Deus vivo, o Deus que nos fortalece, o Deus que tem cuidado de nós, tem guardado as nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos, irmãos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia poder estar aqui na tua presença. Queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Envia a tua palavra revelada e que ela venha falar na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha visitar os nossos lares agora, Senhor, abençoando cada família, cada lar que vai ouvir, receber esta mensagem, meu Pai. Fala nos nossos corações, edifica a tua igreja, Senhor, renova as nossas forças, tira todo o medo, todo o cansaço, toda a preocupação, assim, no meio da tua igreja, Pai, e nos fortalece a cada dia na tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, vamos ficar aqui, depois a gente vai ir, tá olhando na palavra, né? Mais alguns versículos aqui na Bíblia. Lâmpada para os meus pés. A lâmpada é aquela que propaga a energia, a luz. É a tua palavra de luz para os meus caminhos. Então eu começo aqui fazendo uma pergunta para os meus irmãos. A palavra de Deus, ela tem sido lâmpada para os teus pés? Ela tem sido luz para os teus caminhos? De que maneira você tem, assim, recebido a palavra de Deus na tua vida? Qual o efeito, ou o que a palavra de Deus está produzindo de novo, de mudança na tua vida? Nessa noite eu quero, assim, estar meditando com os irmãos a respeito disso, da importância, né, dessa palavra, que ela é santa, ela é eterna, como o Senhor Jesus falou, que céus e terra, né, onde passar, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Mas eu quero falar a respeito da palavra, o que a palavra tem realmente produzido nas nossas vidas. Quando a gente vai em Hebreus, né, vamos na Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, bem conhecido, né, 4 de Hebreus, aqui está escrito assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vejo muitas vezes, né, até lá na igreja, né, os irmãos, assim, a gente falando a respeito desse versículo aqui em Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma palavra viva, né? Uma palavra que está falando com a gente em todo o tempo, é uma palavra viva que permanece, que é uma palavra que fala realmente, né, conosco a todo tempo. Ela é viva, não está morta, pelo contrário, a palavra de Deus não está algemada, ela está, né, viva, bem atualizada para os nossos dias de hoje e eficaz. Então ela tem sua eficácia, né?
ela produz resultados na minha vida, na sua vida, na vida dos ouvintes. É mais cortante do que qualquer espada, ele continua a dizer aqui de 2 gumes, né? Que ela corta dos 2 lados, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela está apta para discernir aquilo que está no nosso coração, nos nossos pensamentos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Então, é uma palavra que ela entra dentro da gente e ela conhece, né, os nossos pensamentos, está nos nossos pensamentos, no nosso coração. Por isso que ela entra como uma espada, né? Dividindo tudo, mostrando a palavra de Deus, né? Revelando, né, aquilo que é de Deus, aquilo que não é, o pecado, tudo é a palavra de Deus. E eu queria, assim, hoje estar meditando sobre isso, sobre este ponto, e falar a respeito, porque, irmãos, quando o Senhor Deus deixou a sua palavra, Deus deixou a sua palavra no início já de tudo, lá em Gênesis até o Apocalipse, essa palavra eterna, para que, na maneira de que ele venha se comunicar com o homem através da sua palavra. Deus deixou a sua palavra para que, através da palavra, o homem, né, conhecesse Deus, conhecesse o plano de Deus, o plano que ele tem de salvação para todos os homens, mas ele deixou a sua palavra como uma maneira de ele agora, o homem conhecer a Deus, de homem, através da palavra, poder se comunicar com Deus, ter intimidade, comunhão com Deus. É isso que eu quero que você pense bem nisso. Deixou a sua palavra para que, através dela, o homem alcance a salvação eterna, né? A vida eterna que é tão preciosa para nós. Então, a palavra ela veio para revelar um Deus vivo, um Deus eterno, que tem um plano de salvação, que através do sangue do seu Filho, derramado na cruz, para salvar toda a humanidade. E hoje eu tenho pensado muito nisso, a respeito da palavra de Deus, da maneira como ela tem sido pregada, da maneira como ela tem sido anunciada, dos frutos, dos resultados dessa palavra nas nossas vidas. Você como eu, né, tem visto muitas pessoas falar a respeito de muitas coisas erradas que têm acontecido nos últimos dias, de irmãos de igreja, de maus testemunhos, de coisas que a gente tem visto, que tem nos chocado mesmo, deixa a gente bem triste. E eu olho agora para a palavra e olho que essa palavra foi deixada, né, para nos educar, nos ensinar e, como eu falei, né, transformar a nossa vida. Ela é eficaz. E por isso que hoje eu tenho me perguntado, quando Deus colocou aqui, né, essa palavra para me trazer para a igreja hoje, é a respeito disso. É como que Deus estivesse falando com a igreja que nós temos que olhar para a palavra, que nós temos que viver da palavra, que nós temos que andar segundo a palavra de Deus. E esse tem sido o grande problema, né, da humanidade no geral e principalmente dos filhos de Deus que estão ouvindo a palavra, mas não colocam ela em prática, não têm andado segundo essa palavra. Essa é a minha preocupação dos dias de hoje. Em 1 Timóteo, eu quero ver aqui, acompanhar com os irmãos, no capítulo 4. 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 4. Vamos abrir aqui. Primeira Timóteo, capítulo 4. Vamos ver aqui os dois versículos, 3 versículos. Ele diz assim: Ora, o Espírito, olha aí, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, né? As pessoas vão abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exibem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, aqui fala que o Espírito, no caso em letra maiúscula é o Espírito Santo, ele nos traz essa revelação que nos últimos dias, né, e os tempos iam ficar assim, e ele fala de coisas que me deixa preocupado aqui, né? Ele fala
a obedecer espíritos enganadores. Jesus também fala em Mateus que nos últimos dias, né, que muitos seriam falsos profetas, muitos seriam enganados, inclusive os salvos. E ser enganado, né, é a pior coisa do mundo, né? Quando você é enganado por alguém, quando alguém te engana, né? É terrível, ninguém gosta de ser enganado, né? A gente, sei lá, vai comprar uma coisa na rua e a gente vê aquele objeto, a pessoa fala aquilo ali, assim, é bom, tem isso e aquilo. Aí quando você chega em casa, né, às vezes uma roupa, ou até um eletrodoméstico, você chega em casa, você vê que não é nada daquilo que você comprou, você fica como? Chateado, né? É ruim ser enganado. Pior ainda é a gente ser enganado por espíritos enganadores, irmãos, que nos levam ao erro, à falta de entendimento, discernimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então isso me preocupa muito, né? Ele fala de ensinos de demônios. Quer dizer, demônios ensinar o quê? O que os demônios têm para ensinar a nós, aos homens? Com certeza não é nada de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Querem nos conduzir ao quê? Ao erro, ao pecado. Hoje a gente vê assim, até mesmo no meio de pessoas evangélicas, né? Que estão assim, numa certa concordância com algumas coisas que Deus discorda na sua própria palavra, né? Com casamento de pessoas de mesmo sexo e outro tipo de coisa que a gente vê, casamento mesmo, né? Onde a gente sabe que foi estabelecido por Deus, onde as pessoas não estão mais respeitando, né? O casamento e outras coisas mais. Que ensino é esse? Isso vem de Deus, irmãos? Ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Homens, pessoas falando mentiras que têm a sua mente cauterizada. Então, muito cuidado, irmão. Muito cuidado para que a gente não venha assim sair da palavra, para que a gente não venha se perder diante da palavra de Deus. Você tem aí nas tuas mãos uma grande arma, né? Que é poderosa mesmo para salvar, libertar, curar e fazer tantas maravilhas, mas a gente tem que ter entendimento, discernimento, buscar a palavra, buscar o conhecimento, né? E prosseguir adiante, buscar o conhecimento, né? Hoje as pessoas falar não tem, é difícil. Hoje a gente tem assim uma possibilidade bem maior do que antes, né? Porque hoje você tem a Bíblia assim com muita facilidade de você manusear, comprar Bíblias de estudos, você tem pela internet um arsenal de coisas que você pode andar e pesquisar. Hoje tem muita coisa que ajuda, né? Mas o mais importante disso tudo é ter a presença do Espírito Santo, né? E estar na comunhão com o Senhor, porque Deus vai te trazendo a revelação dessa palavra. Então, olha só, o que está me preocupando agora é essa distorção das coisas de Deus nos últimos dias. A distorção da palavra, as coisas que estão acontecendo, com a própria palavra de Deus, homens, demônios entrando, conhecendo muitas coisas para mudar, tentar alterar e transformar a palavra de Deus, para que as pessoas comecem a ser levadas para o erro, né? Porque se nós sairmos dessa palavra e não andarmos mais de acordo com essa palavra, nós estamos perdidos no dia do Senhor. E a palavra de Deus hoje, ela trago nenhum benefício, efeito na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão ouvindo a palavra, mas são só ouvintes, não são praticantes, a Bíblia diz que nós temos praticantes dessa palavra. Então, de que maneira nós estamos abrindo o coração para essa palavra, irmãos? Será que nós temos procurado realmente entender e pedir para Deus realmente nos revelar aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser realmente, né, revelado nas nossas vidas, irmãos? A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela veio para trazer salvação, para trazer paz para o homem, para revelar Deus, para mostrar que esse Deus, né, tem um plano bem maior, bem melhor para nós, né? Lá na frente, Deus tem realmente uma promessa de uma vida eterna. A palavra de Deus, ela não pode ser usada como, infelizmente, tem sido usada por alguns momentos aqui, por esses dias, como uma crítica para acusar,
para condenar, para apontar, ou para se beneficiar, como algumas pessoas estão utilizando a palavra para benefício próprio, para gerar rendas, finanças e tudo mais. Usam a própria palavra, que é algo terrível, um pecado tremendo, para apontar, condenar alguém, acusar algum irmão. A palavra de Deus, Jesus falou que ele não vem para condenar os homens, ele vem para salvar, trazer vida eterna. Na segunda vinda ele vai vir como um juiz, amém? Mas aqui, essa palavra, ela vem para salvar o homem, curar. Para os doentes, como eu estava falando com uma pessoa, é verdade. A palavra de Deus fala que Jesus veio para os doentes, para os enfermos. E hoje a igreja muitas vezes não quer receber os enfermos, os doentes, só quer receber os sãos, mas Jesus ele fala, eu vim para os doentes, para os enfermos. Então as pessoas que necessitam, que estão aí, abandonadas, esquecidas, a prostituta, é o bandido, é o ladrão, é o traficante, aquelas pessoas que estão com a vida, elas necessitam, elas precisam de ouvir a palavra de Deus, irmãos. Muitas vezes eu sei que a igreja ainda não está receptiva para esse tipo de coisa, infelizmente não está. Então, a minha preocupação é essa, é o que está acontecendo agora, nos últimos dias com a igreja. Está ouvindo a palavra sendo pregada, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha, mas parece que não está conseguindo quebrar, né? Esmiuçar essa rocha. Muitas coisas não estão acontecendo, transformação, temor diante da palavra de Deus, né? Porque parece que nós esquecemos da palavra que nos diz que nós vamos prestar contas a Deus, vamos chegar diante do tribunal de Cristo um dia, né? Nós temos que prestar as contas a Deus de todos os nossos atos aqui. Muitas vezes as pessoas que conhecem a palavra dentro da igreja cometem pecados terríveis e como se essa palavra aqui não tivesse mais nenhuma importância, ou seja, nada vai acontecer, eu posso continuar errando e falhando, que não tem problema. Então eu quero te lembrar algumas coisas que Jesus disse a respeito da palavra, né? Mas antes eu quero ver aqui, antes disso eu quero falar aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro ele fala também sobre isso, a questão da palavra, ele nos alerta sobre isso. Eu vejo que a gente está vivendo dias realmente muito difíceis e nós estamos realmente aqui nesse tempo aqui, que a Bíblia nos mostra aqui, ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 em diante, diz assim, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, olha lá, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Falsos profetas que vão trazer, heresias destruidoras. Vou introduzir, E muitos seguirão as suas práticas libertinas, olha aí. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade é aqui, ó. É a palavra de Deus. Então, por causa dessas pessoas, dos falsos profetas, falsos mestres, que será introduzido no meio, onde? No meio do povo, no meio da igreja, a Bíblia diz aqui que eles vão infamar o caminho da verdade. Também movidos por avareza, versículo 3, farão comércio de vós. Farão. E aqui essa palavra está no futuro, como Pedro escreveu lá atrás, Farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Para Deus, não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-se no inferno, os entregou ao abismo. Então dizendo aqui que o castigo, virá sobre eles, assim como Deus, assim o juízo de Deus veio sobre os anjos e tudo virá sobre esses homens também, e virá sobre cada um de nós no dia do juízo de Deus, irmãos, para aqueles que não obedecerem ao Senhor, não darem segundo a sua palavra. Então, mais uma vez aqui, agora a gente viu o apóstolo Pedro nos alertando a respeito das coisas que iam acontecer, da maneira como a palavra de Deus ia começar a ser distorcida diante dos homens.
Aqui ele já fala de falsos mestres, né, de falsos profetas, que ele diz assim que muitos vão seguir as suas práticas libertinas. Então, preste bem atenção nisso. O homem que conhece a palavra anda segundo a palavra. Muita gente conhece a palavra, né? Está diante da palavra de Deus, mas tem práticas libertinas na sua vida hoje. Vive no adultério, no pecado, no sexo ilícito, cometem delitos terríveis e estão em cima do altar, embaixo do altar, dentro da própria igreja. E querem assim, né, com isso, induzir muitas pessoas ao erro também, né, como infamar o caminho da verdade e querer distorcer a palavra de Deus. Então preste bem atenção nisso. Vou lembrar para você algumas palavras de Jesus falando a respeito aqui da palavra de Deus, como nós estamos falando nessa noite. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. Ele fala, né, que os filhos serão livres, os escravos que ficam presos. Ele, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus está falando. A palavra de Deus. Que nós íamos conhecer essa palavra, que essa palavra ia entrar na minha vida, na sua vida, que ela ia abrir os nossos olhos, nós íamos conhecer a verdade, né? Nós começamos a conhecer a verdade a partir do momento que nós recebemos ao Senhor. Essa palavra ela veio como lâmpada para os nossos pés mesmo, nos dando discernimento a respeito das coisas espirituais também. Entendemos agora que Deus tem um plano para nós, um plano de salvação, a respeito do sacrifício de Jesus, o porquê. Nós começamos a abrir os olhos para muitas coisas que a gente não conhecia lá atrás. Sabemos que há uma luta espiritual que eu mesmo, né, que não nasci em berço evangélico, creio que muitos aqui que estão ouvindo essa mensagem não nasceram em berço evangélico, mas eu comecei a entender que existe a nossa luta não é contra carne e sangue, porque eu antes não sabia, me lançava no mundo, não queria saber, e agora eu sei que existe uma luta que não é contra carne e sangue, mas eu não conhecia isso, né? Eu vivia nas minhas bagunças aí antes de conhecer a Deus, mas não sabia que existe uma força maligna, né? Que quer destruir a minha vida. Então a verdade veio sobre a minha vida quando eu recebi Jesus. Eu comecei a entender isso, que é um Deus que é por nós, é um Deus que veio, morreu, derramou seu sangue, veio para nos salvar. Eu comecei a entender mais sobre o que é o pecado, né, que me afasta de Deus. Então eu comecei a conhecer a verdade. E a verdade começou a me libertar do quê? Da prática do pecado, né? Que eu era escravo do pecado. Então ele diz: conhecereis a verdade. Aí eu pergunto para você, não para que você me responda, que eu sempre falo isso aí. Estou perguntando: nós estamos sendo libertos? Você tem sido liberto dos erros, do pecado, daquilo que tem te feito realmente pecar? Porque Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela vos libertará. A partir do momento que eu começo a conhecer a Bíblia, que eu começo a buscar em Deus, que eu começo a entender, Deus começa a me transformar e começa a me libertar do pecado, né? Porque o escravo é aquele que fica preso ao pecado, ele não consegue se libertar. Por isso que eu te perguntei no início dessa pregação, e agora aqui, né, tá dando, né, cabe eu te falar isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E hoje eu quero trazer essa mensagem exatamente para trazer isso para os irmãos. Para que eu, você, todos nós possamos meditar e perguntar para dentro de nós mesmos qual o efeito, o que a palavra de Deus está produzindo na minha vida hoje. Na minha vida, primeiro na sua vida. Não fica olhando em volta, não, o seu vizinho, porque o nosso mal é ficar olhando para o vizinho, né? Querer cobrar do filho, do irmão, do esposo, na sua vida. O que a palavra de Deus está produzindo na minha vida hoje? Ela trouxe mudanças, trouxe arrependimento, confissão de pecados. Eu conheço a Deus, eu sou um servo fiel ao Senhor, eu sei o que é servir a Deus, sei porque eu preciso adorar a Deus. Então, eu quero que você pense nisso, porque
Estar na igreja é muito bom, a gente sentir a falta da igreja, mas a igreja a gente sabe que somos nós também, né? Estarmos lá ou aqui através desse vídeo, ouvindo a mensagem como se estivesse na igreja, a mesma coisa que você está ouvindo pelo vídeo. O importante é que a palavra ela entre e faça morada, para fazer morada e começar a reconstruir as coisas na nossa vida. Senão, não adianta nada, irmãos. Mesmo quando, no caso da nossa igreja, né, retomar lá, vai se continuar a mesma coisa, nada vai mudar na sua vida. Hoje eu quero que a igreja tenha um momento de reflexão e que você possa fazer uma autoanálise na sua vida, desde o momento que se converteu, que você conhece essa palavra. Talvez você precise escrever, talvez escreva num papel que mudou na sua vida, o que tem mudado na sua vida. A palavra é eficaz, ela é viva. Ela veio para produzir mudanças na nossa vida, restauração, muitas coisas. Então, eu quero assim te lembrar isso, quando Jesus falou isso. Depois Jesus lá na frente, em João 17, quando ele estava orando pelo mundo, por todas as pessoas, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ele disse isso em João 17. Senhor, ele está orando por nós, né? Eu estou orando pelo mundo todo. Estou aqui pegando aqui só para falar exatamente como Jesus disse, né? Desculpe. Diz assim, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele está novamente, né? Falando a respeito da palavra. Que é verdade, que há neste mundo é a palavra de Deus. A justiça de Deus através da sua palavra. Novamente, Jesus fala aqui em João também, falando, só lembrando aqui dos textos que Jesus falou em João e em Mateus também, mas vamos aqui em João 6,63, quando ele fez o discurso, e muitos começaram a se afastar, ficou os apóstolos ali, antes ele fala assim, que as minhas palavras são espírito e vida. A palavra que ele estava ali falando, quando ele falou que era o pão da vida, são espírito e vida. É uma palavra que veio para trazer vida, vida nova. Ela vem construir dentro de nós uma mudança muito grande, uma mudança interior. Eu não sei, assim, eu quero que você pense nisso, o que tem acontecido no seu interior, o que a palavra de Deus ela tem abalado a tua vida, ela tem te feito assim, refletir, meditar, muitas vezes chorar, se arrepender, né? A palavra de Deus, quando ela vem, quando ela fala com a gente, assim, ela vem para trazer muitas mudanças, né? E João também, Jesus fala assim, que ia chegar a hora, né, quando ele estava ali em Samaria com aquela mulher, que nem naquele lugar, nem em Jerusalém, né, ele fala ali, nem em Samaria ali e tal, né? Mas ia chegar a hora que o Pai, ele busca verdadeiros adoradores, né, falando sobre adoração, que o adorem em espírito e em verdade. Adoração no espírito e em verdade. Palavra. Que a gente tem que aprender a adorar a Deus, né? Quando a gente fala dos louvores, que a gente louva, que a gente adora, e também adorar através da palavra. Quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve a palavra, aí a gente adora, porque essa palavra ela é maravilhosa, essa palavra ela traz vida, ela é um alimento que nós precisamos. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, nós adoramos a Deus pela sua palavra, porque graças a essa palavra que o universo foi estabelecido. Graças à palavra de Deus que foi deixada, né? O mundo, os homens foram criados, tudo foi formado pelo poder dessa palavra. Eu gosto muito disso, né? Que fala ali em Hebreus que o universo ele foi criado pelo poder da palavra de Deus. Graças a essa palavra, né? Que nós estamos aqui de pé. E tudo que você vê no mundo que existe por causa da palavra de Deus. Então, adorar a Deus pela sua palavra que Ele deixou, Ele nos deixou essa palavra para quê? Para edificar as nossas vidas, para se revelar para um homem, para se revelar como o único Deus deste mundo, que tem nos chamado para andar na sua presença, Deus. Eu tenho, né, estou assim, nessa noite, assim, trazendo, assim, essa mensagem, o que Deus colocou no meu coração, a preocupação
né, com o alcance da palavra de Deus nas vidas das pessoas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo falando para Timóteo, vamos ver aqui capítulo 2 Timóteo, vamos ver aqui, capítulo 3, capítulo 3, em Timóteo, até a semana passada, se não me engano, eu li aqui sobre Timóteo de novo, né? Ele fala assim, versículo 14, né? 3,14, ele fala assim, tu, porém, falando com Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, né? Desde a infância a gente já conhece um pouco a história de Timóteo, da sua mãe, da sua avó, né? Como ensinaram a ele a palavra de Deus. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, que desde a infância, né? Sabes as sagradas letras, aqui a palavra, que pode tornar-te sábio para a salvação. A palavra de Deus, ela veio para trazer salvação para o mundo. Não é só para mim, para você, para o mundo inteiro. Amém. Toda a escritura, vamos lá, vem aqui agora, é inspirada por Deus. Foi Deus que, através do Espírito Santo, que usou a vida de homens para escrever e deixar essa palavra para todos nós. É útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então vamos lá. Essa palavra, ela tem nos ensinado. Por isso que eu falei, tem pessoas que hoje estão usando a palavra para acusar, para condenar o pecado. Não, Deus revela o pecado. Mas quando Deus revela o pecado através do pregador, da mensagem, ou através de uma oração, ele revela o pecado, ele mostra aquilo que está oculto para que o homem chegue ao arrependimento e assim ele possa ser transformado e alcançar salvação. Mas não para dizer, ó, Deus está te lançando para o inferno, Deus está te acusando que você fez isso e não tem mais. Não, aquele ladrão da cruz, ele foi salvo na última hora, né? E aquela mulher prostituta, Jesus disse que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que hoje que tem me incomodado é uma maneira assim como a gente pode ter acompanhado, algumas pessoas estão usando a palavra de Deus para jogar acusação indireta, algumas coisas para as pessoas. Irmão, não faça isso jamais. A palavra vem para ensinar o homem. Eu tenho aprendido o que com a palavra? Eu gosto muito quando Jesus fala, né, em Mateus, né? Mateus 11, ali, 23, ele fala, aprendeis de mim. O que eu tenho aprendido com a palavra? Eu não estou falando da escola, passou o tempo de escola, né? Eu não sei, pode ser que tem alguns irmãos que estejam estudando, né? Mas o meu tempo de escola já passou. Aquele ensino da escola foi um, aqui é diferente. Agora aqui eu estou aprendendo com Deus, aprendendo com a palavra. Você começa a pensar nisso, eu começo a aprender. Eu começo agora a refazer a minha vida de acordo com essa palavra. Eu estou aprendendo. Na escola eu aprendi português, matemática e tal, tal. Agora aqui eu aprendo como realmente ser um homem criado segundo a vontade de Deus. Uma nova criatura, né? Porque a Bíblia fala que não nasceu da carne e do sangue. Eu agora estou aprendendo, né, com Deus. Então ela veio para ensinar. Então receba a palavra como ensino na sua vida. Eu sei tudo, eu sei. Você precisa aprender. E você vai aprendendo através da palavra. Porque a palavra de Deus tem realmente solução, direção para tudo, né? Desde como se educa uma criança, desde que fala sobre família, fala sobre casamento, fala sobre pecado, fala sobre o mundo, fala sobre tudo. Sobre guerras, tudo. Então, o que você tem aprendido? Porque a palavra de Deus veio para isso. Quando um pregador está lá, ele está talvez trazendo, ensinando, né? Como José, que fala a respeito de administração de finanças, ele mostra como aquele homem de Deus foi usado por Deus José para administrar com toda a sabedoria lá no tempo das vacas magras. Para repreensão. Uma coisa é repreensão, outra coisa é acusação. Né? A repreensão é aquilo que, né, como Deus fala com o homem, que mostra para ele que ele repreende ele porque ele está no caminho errado.
Como você repreende teu filho também, né? Quando ele faz alguma coisa, você chega para ele e você repreende. Você vai corrigir ele, né? Você vai repreendê-lo. Ó, isso está errado, não sei o quê. Uma repreensão. Para que ele faça as coisas certas. Para a correção. Repreende, corrige. A minha vida precisa ser corrigida? Amém. Está aqui a palavra de Deus. Ela vem para corrigir a sua vida. Eu estou no pecado, eu estou no vício, na bebida, eu estou... Para de Deus, ela veio para nos corrigir. Nos ensinar qual é a verdade. Eu também, né, já no passado, Deus corrigiu muitas coisas e ainda continua corrigindo a minha vida, porque Deus sempre vai corrigir. Quando a gente cai a vida, Deus vem falar para a gente e nos corrige. Para a educação na justiça, aí, educação. Você educou seu filho, eu eduquei também meus filhos todos, já sou avô hoje, pois é. Então aqui fala de justiça. Educação que a gente tinha, né, que infelizmente hoje nos últimos dias nem tá difícil as crianças hoje ser obedientes ao pai e à mãe, respeitar, mas eu fui educado, como eu sei que muitos, né, dos irmãos foram, respeitar pai e mãe, mas aqui é educação na justiça. E a justiça, o que é ser a justiça? Justiça é ser justo, ser reto. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus, a Bíblia fala que se manifestou em Jesus. Romanos 1,17 fala que a justiça de Deus se revela, né? Primeiro ele fala no Evangelho de fé em fé, né? Está aqui a justiça de Deus. E também lá em Romanos 3,21 fala que é através de Jesus. Jesus é a justiça de Deus que veio e morreu por nós para nos salvar. Então a justiça de Deus se revela hoje no Evangelho. Essa palavra. Quer ser uma pessoa correta, andar com retidão neste mundo? Então comece a meditar na palavra, comece a aprender com a palavra. Ser reto, andar realmente com retidão. A justiça de Deus, que não falha, né? A dos homens não é cheia de falha, como a gente fala sempre, mas a de Deus ela permanece para sempre. Então, né, até como Deus, né, ali julgou Caim quando matou Abel, Deus o castigou pela sua atitude, ele foi castigado, deixou uma marca, né, e ali para mostrar o julgamento de Deus, a justiça de Deus. 2 Timóteo, já estou aqui já mais um pouquinho para a gente, né, não lançar muito aqui, diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, irmãos. Novamente falando aí a respeito da palavra, ele diz assim, 4:2, prega a palavra, ó, prega a palavra. Insista, né? Quer seja oportuno, quer não. Corrige, olha novamente a correção, a palavra, repreende, ele repete tudo, exorta com toda longanimidade, paciência e doutrina. Tá vendo? A palavra de Deus veio para nos doutrinar, para nos educar. Ah, é uma educação que vem de Deus, como o homem de Deus tem que se portar, como a mulher tem que se portar com a família, com as pessoas lá fora, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. A palavra de Deus ela faz isso, ela transforma o homem e nos ensina, nos educa para todas as coisas. Não sei me comportar, tem clientes que dão mau testemunho dentro do ambiente de trabalho, na rua. Pois é, a palavra de Deus ela veio para nos doutrinar, nos educar também. Estou lá no mercado, trata as pessoas mal, sem educação. Uma educação, né, não só dos pais, mas uma educação divina quando nós temos o Espírito Santo, quando nós somos doutrinados, né, pela palavra, a gente começa a ter um outro comportamento, né, a postura muda totalmente. Então ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É esse tempo já, pode ter certeza. Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? Mestres segundo as suas próprias cobiça, interesse, vontade, como que sentindo coceira nos ouvidos. A palavra começa a incomodar, porque o mundo, né, está se afastando de Deus e as pessoas não querem andar mais segundo a palavra de Deus. Então ele diz, né, vai haver tempo que não vão suportar mais e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, né, coisas que não são verdade. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Então, nós temos que ser sóbrios, né, irmãos? Essa palavra fica para mim e para você no dia de hoje, sermos sóbrios. Darmos com sobriedade nos dias de hoje, porque são difíceis. E a preocupação hoje é quando Deus está falando a respeito da palavra, para que ela venha surtir efeito e fazer mudanças na nossa vida. 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala assim, pelo que tem este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia,
nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui é a verdade, foi manifesta. Jesus veio em corpo, em carne, se revelou, nos deixou a palavra está cita, se manifesta, a palavra está sendo manifesta, a verdade diante de nós. Então ele disse que todo homem ele tem que ter consciência, porque está na presença de Deus, porque a palavra está sendo pregada, você está diante da verdade. Se você tem tropeçado, andado fora, a tua consciência mesmo vai te acusar. E diante de Deus, irmãos, não vai ter perdão para cada um de nós, não. Porque nós estamos diante dessa palavra, que é verdade. E veio mesmo para sacudir a nossa vida, transformar. Em Romanos, capítulo 10, já estou terminando. Eu não posso ser ouvinte da palavra, eu tenho que mudar isso, né? A Bíblia fala daquele que é ouvinte, que está na casa da areia, né? E do praticante. Realmente eu tenho que começar a mergulhar mais na palavra, dar lugar para a palavra de Deus, né, na minha vida. Romanos capítulo 10, ele diz assim, a partir do versículo 14, né? Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Ou seja, como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos mandando pregar a palavra para que as pessoas possam ouvir a verdade, crer em Jesus, nosso Salvador, Senhor e Salvador. Então ele diz, é preciso pregar, né? Se não prega, como é que eles vão invocar, né? Como vão crer se não há quem pregue? Hoje você ouve a palavra, você conhece a palavra. A tua fé tem aumentado, você tem invocado o nome do Senhor. A palavra de Deus tem te levado a isso, uma vida de oração, de comunhão com Deus. Porque ele diz que aquele que prega, né? Começa a ouvir. Agora, quem não ouve, não vai invocar, não vai clamar. Só aquele que ouve. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos nos pés do que anunciam coisas boas. Aqui. Anunciam coisas boas. A palavra de Deus são as boas novas. Que ela veio para salvar, vou repetir de novo, veio para salvar o homem, para trazer vida eterna, veio para trazer paz interior, veio para falar, a revelar o amor de Deus, o perdão, a misericórdia, todas as coisas que nós conhecemos. O amor ao nosso próximo, tão importante, como eu falei na semana passada, a palavra de Deus veio para isso, irmãos. Para que, para os doentes, enfermos, aquelas pessoas acorrentadas, estão acorrentadas pelo diabo. Então, coisas boas. Nossa, Deus falou comigo, trouxe um peso no meu coração, aquela palavra veio, mas o pregador, eu li e veio uma acusação. Não, peraí, isso ainda é Deus não, porque o acusador é o diabo. Aquele que usa a palavra para acusar, apontar e trazer peso, tristeza ao seu coração, não é Deus não. Pelo contrário, Deus quer salvar a nossa vida. Ele quer trazer paz ao nosso coração. Isso que diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade veio para nos libertar, não para nos jogar no chão e a gente continuar naquela coisa errada, não. Trazer coisas boas, né? Não intriga, briga, as pessoas hoje brigando, irmão contra irmão por causa da palavra, e entre igrejas, ministérios, que é isso, irmãos? A palavra de Deus não veio para trazer isso. Veio para anunciar a salvação para o mundo inteiro, não só para nós, mas para o mundo inteiro, né? Isso que é a palavra que Deus enviou Jesus para salvar o mundo todo. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois aí diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Né? E assim a fé vem pela pregação. A palavra vem aumentando e trazendo a fé. E a pregação pela palavra de Cristo. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Eu quero terminar aqui e dizer isso para os irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós anunciamos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós anunciamos a ressurreição, a vida eterna. Né? Nós anunciamos a Nova Jerusalém, o amor de Deus, o perdão, tudo aquilo que Jesus ensinou, né, lá para os discípulos, lá atrás, para os apóstolos, e nos ensinou aqui também. Nós anunciamos a isso, irmãos. Né? Que haja paz, que haja amor, que haja união, porque Ele nos chamou para andarmos em unidade. Né? A palavra de Cristo. Aquilo que. Aí quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei de tudo que Jesus falou. O que Jesus pregava, irmãos? Jesus pregava o amor, o arrependimento. Pregava o reino de Deus, anunciando um Deus eterno que nos ama muito. Não fez o que Jesus nos ensinou?
Ele cada dia mais, com a dia de curar aquelas pessoas, ele anunciava, arrependei-vos, ele falava de um Deus que tinha tudo preparado, ele nos falou das coisas que estavam por vir para que a gente estivesse atento, vigiasse, andasse, tivéssemos uma vida de oração, de consagração. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que nós temos que ensinar e a cada dia mais pregar e anunciar para as pessoas. É isso que nós temos recebido da palavra. E cada dia mais a nossa vida vai sendo transformada diante desse Deus, através dessa palavra, que ela vai começando a reconstruir a nossa vida. A palavra de Deus está reconstruindo o que na sua vida? Ah, pastor, nada. Eu entro na igreja, ouço a palavra através do vídeo. Não tá acontecendo nada, irmão. Clame a Deus. Se renda ao Senhor. Fala, Deus, fala comigo, a tua palavra, que ela vem entrar na minha vida, que ela vem transformar a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que é meu. Porque não é uma palavra de um político que a gente está ouvindo agora nesses dias, não. Não é a palavra de uma pessoa que está discursando lá, um orador, alguém que está lá. É a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Não é aquela palavra que você está ouvindo agora de um político que ele quer só entrar agora e depois acabou. Aquilo tudo muda. É a palavra que ela é eterna. E ela tem poder de transformar o homem por dentro. Essa é a palavra salvadora, a palavra de Deus. Então eu quero terminar aqui, né, te lembrando também de Jeremias, que ele disse que Deus falou para ele, come este rolo, coma a palavra, mastiga, come, engole, come mesmo a palavra. Nós temos que viver da palavra, não é isso que diz? Viver da palavra. É aquele louvor que eu gostava de cantar lá, né, com os irmãos na igreja, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Nós cantávamos lá na igreja, saudades lá do louvor, a gente louvava e a gente falava, né? Guardo no coração, Salmo 119, nós começamos lá, para terminar agora. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Então eu quero orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir que a cada dia mais a palavra de Deus ela possa entrar nas nossas vidas e fazer mudanças. E depois você vai dizer para mim, pastor, cada dia que eu tenho buscado mais a palavra, que eu tenho meditado, tenho lido, tenho buscado, né? O Espírito Santo tem me ensinado, Deus tem me ensinado muitas coisas, a minha vida está sendo mudada, transformada. Jesus disse, né? Santifica-os na verdade. E aí a palavra vai te santificando, ela vai te limpando, né? Porque a palavra nos limpa e vai fazendo de cada um de nós novas criaturas. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado. Muito obrigado por essa noite, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e pela vida dos meus irmãos que vão ouvir esta palavra. Que o Senhor venha continuar movendo as tuas mãos sobre a tua igreja, Pai. Ó Senhor, viva e eficaz é a tua palavra, é verdade. Só ela tem o poder de restaurar, de libertar, de transformar o homem, Senhor, de trazer paz interior e tudo mais que nós precisamos para viver uma vida aqui. Abençoar e nos guardar a tua palavra no nosso coração para não falhar, não pecar contra ti, meu Deus. Continua, Deus, falando conosco através da tua palavra, que ela venha ser anunciada mesmo, pregada, mas para trazer vida, transformação às pessoas, não para crítica, não para interesse próprio, não como um comércio, mas que ela venha para trazer vida e mudanças, Senhor, na vida de cada das pessoas, Pai. Obrigado por essa noite. Visita os nossos lares, continua guardando as nossas famílias no meio dessa pandemia. Abençoa as nações, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E abençoa os médicos, os cientistas, para que possam se alcançar essa vacina, Senhor, para que haja cura, Senhor, em toda a humanidade. Pai, nós oramos, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, a tua presença, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Paz, Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.